E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Diógenes da eggplus.com. Hoje com esse vídeo eu gostaria de tratar com vocês alguns detalhes que depois que eu revisei a nossa última live, a live do dia 18/4, eu fiz uma revisão do que a gente pôde, do que a gente tratou lá, do que a gente expôs, das dúvidas, e o que ficou mais marcado nessa live em relação a motor, bateria, conector, MOSFET e fiação e etc., essa parte elétrica, aquilo que ficou mais marcado, digamos assim, a dúvida que ficou mais presente, mais recorrente, é se você pode ou não utilizar uma bateria LiPo 11.1 na sua egg. Então, perguntaram se podia ser o motor da Ares, poderia ser o motor da Cima e etc. E todas as perguntas que foram feitas nesse sentido aí, toda vez que perguntaram se pode utilizar uma bateria de 11.1, a minha resposta foi sim, pode. Só que depois eu fiquei pensando, poxa, não ficou bem explicado a diferença entre poder e dever, né? Se você pode, você deve. E então, esse vídeo hoje é para a gente esclarecer justamente alguns desses pontos. Vou pegar 15 minutinhos do tempo de vocês hoje para explicar sobre por que eu disse que pode. Você pode utilizar bateria de 11.1 na sua egg, tá? Vamos pegar por base o mesmo motor que a gente utilizou lá na live, que é esse motorzinho de entrada aqui, que é um motor modelo 480. Os motores de AEG são 480, tá? Esse motor padrão. É um motor 480, a especificação dele, de acordo com o datasheet dele, com a folha de dados dele, é que esse motor pode operar com tensões de entrada de 6 a 12 volts. Corrente contínua, né? DC, o motor DC. Então, você pode utilizar nesse motor aqui de 6 a 12 volts de entrada. Beleza. Então, você me pergunta, Diógenes, posso utilizar uma bateria de 11.1 nesse motor? Pode. A resposta é pode. Simples assim. Tá, calma lá. Vamos fazer mais uma pergunta. Diógenes, uma bateria de 11.1 vai estragar o meu motor? Não, não vai danificar o seu motor se ela for utilizada de forma a não sobrecarregá-lo. Só pela tensão de entrada você não vai queimar o seu motor, correto? Tá, mas Diógenes, se eu colocar uma tensão de 11.1 no meu motor, junto com a minha mola M120, junto com as minhas engrenagens 18/1, porque aqui eu já estou começando a considerar o conjunto todo, né? Eu vou diminuir o tempo de vida útil do meu motor? Aí é que está. E a resposta é sim. Você vai diminuir o tempo de vida do seu motor. Poxa, mas você acabou de falar que não estraga. Olha, quando a gente fala em estragar, é você operar fora das faixas que você vai operar nesse motor, que você pode operar. Por exemplo, se você operar com 14 volts, esse motor aqui com 14 volts, você vai estragar o seu motor? Você vai estragar o seu motor. Se você operar com 11 volts, você vai estragar o seu motor simplesmente por aplicar 11 volts? Não. Simplesmente por aplicar 11 volts, não. Certo? Então, nós temos que diferenciar esses detalhes. Você pode? Pode. Tá bom. No entanto, na mesma folha de dados desse motor, a gente consegue observar lá que nós temos uma tensão de 8.4 volts que foi estabelecida como sendo a tensão apropriada para esse motor operar. Então, com 8.4 volts, esse motor vai ter o melhor desempenho dele do ponto de vista da eficiência
e do ponto de vista da potência, certo? Então, com 8,4 volts, você tem a tensão nominal desse motor como sendo a tensão de operação em que você obtém os melhores resultados de eficiência. Isso significa o quê? Se você operar esse motor com 8,4 volts, você vai obter a melhor eficiência dele, eletromecânica, e ao mesmo tempo você vai ter a maior durabilidade. Então a durabilidade desse motor vai ser maior com faixas de entrada, de tensão ali de entrada, até 8,4 volts. Ou seja, se você tiver uma bateria de 7,4 volts LiPo completamente carregada, ela vai ter 8,4 volts de tensão ali depois de totalmente carregada. Essa tensão depois de completamente carregada é a tensão indicada para esse motor, certo? Para que ele dure mais tempo, para que ele tenha o melhor aproveitamento do conjunto todo e transforme menos energia em calor. Porque o grande vilão dos motores, na verdade, é o calor. O grande vilão dele é o calor. Porque uma vez que ele aquece, observa esse motor aqui, o que aconteceu? Ele aqueceu demais e, olha aqui, ele tem uma resina que serve para poder fazer o balanceamento do peso dele aqui. Então é colocado uma resina. Essa resina aqueceu demais, passou do ponto ali de operação dele, derreteu, ela contaminou tanto o núcleo dele, quanto pregou por dentro do ímã. Esse é um ímã de neodímio. Pregou aqui por dentro, então o motor travou. Assim como aconteceu com esse daqui. Esse daqui também está travado, nem eu abri. Ó. Esse aqui tem muitos anos que está aqui, ó, o motor travado. Ó. Não gira nem em um centímetro, mesmo que você tente com um alicate aqui, ele não gira. Por quê? Porque a resina, essa resina que cobre o cobre, que serve como capa desse cobre aqui, ela também derrete, certo? Então, quando ela derrete, o motor entra em curto. Vamos fazer um teste rápido aqui, você vai ver como que esse motor está em curto. Como é interessante. Escala de continuidade aqui. Esse motor, ele entra o seguinte. Vou colocar alguma coisa de plástico aqui para ninguém falar depois sei lá, que a bancada aqui permitiu, né? Apesar de que a bancada, olha aqui para você ver, ela não permite condução aqui, ó. Não é uma boa condutora. Mas vamos lá, né? Vamos para ninguém depois reclamar. Vou colocar aqui, mas esse motor aqui não é um motor Rocket, tá? Só vou colocar aqui porque tem um plástico. Vou até tirar aqui para não causar confusão, porque o motor Rocket é um monstro, viu? Então, esse motor é o seguinte. Uma escova de um lado, ela introduz uma tensão positiva, juntamente com a corrente. A corrente, na primeira junção aqui, a corrente percorre o filamento e sai pelo outro lado. Então vocês podem observar aqui que a tensão entrou a corrente entrou de um lado, a corrente entrou de um lado e saiu do outro. Apitou lá no multímetro. Olha lá, novamente. Tá? Só que a corrente ela só percorre dentro do filamento, ela não pode percorrer o núcleo. Mas como esse motor entrou em curto, observe, a corrente entra pela escova em qualquer ponto aqui e ela está também saindo porque uma dessas capas aqui derreteu e está encostando no núcleo. Olha aí, observe aqui, o multímetro também apitou. Observe que o multímetro também apita. Tanto aqui quanto no eixo. Ou qualquer outra parte. Então a corrente está entrando pelo comutator aqui, pelo coletor. E ele está simplesmente circulando no núcleo também. Então isso aqui foi causado pelo excesso de calor
que provavelmente derreteu a bobina e tal. E você pode me perguntar, ah não, Diógenes, mas talvez esse motor aí era um motor fraco. Cara, esse aqui é um M160 Big Dragon. Certo? Não gosto desse motor, já disse para vocês na live lá que eu não gosto, porque ele aquece demais. Então, principalmente se você utilizá-lo no semi-automático, por ele ser um motor de alta velocidade, você vai ver que ele aquece demais. Certo? Beleza. Se a operação no semi-automático for muito rápida, aí ele aquece mais ainda, porque ele tem um ponto de indução, ou seja, até que ele atinge o ponto máximo de indução dele, é 4 vezes mais rápido, 4 vezes mais lento às vezes do que um motor simplesmente de alto torque. E aí ele vai produzir mais calor até começar a rodar ali, vai consumir mais corrente vai transitar. E lembrando que o motor, quando ele está parado, antes dele começar a girar, ou quando ele trava no torque máximo, ele funciona praticamente como um curto-circuito, certo? Então, ele vai aumentar a temperatura exponencialmente, tá? Aumenta a resistência aumenta na medida do calor, o calor aumenta na medida da resistência, assim começa um ciclo até que ele derrete. Então quando você tem um motor standard, o que eu digo para você é o seguinte, você pode utilizar 11.1, você pode, mas você deve utilizar 8.4, no caso seria a lipo 7.4, certo? Para você ter um motor que vai durar mais tempo. A principal peça que sofre, excluindo logicamente o problema de calor, a principal peça que sofre desgaste é o coletor. O coletor, ele... Deixa eu ver se aparece aqui. Vai ficar meio fora de foco aí, mas o coletor, ele simplesmente recebe a carga de entrada e do outro lado ele deixa a carga sair. Então a corrente entra para um lado e sai pelo outro, certo? A carga elétrica no caso. Então ele entra de um lado e sai do outro. Só que ele vai ficar ele é em contato com as escovas. E como ele gira muito rápido numa bateria de 11.1, ele gira muito rápido, ele vai se desgastar mais rápido aqui também, entende? Então por isso que o motor com 11.1 ele tende a danificar, ou no caso não é danificar, né, mas tende a ter uma vida útil menor. Ele só vai danificar mesmo se acontecer o que aconteceu com esse daqui, tá? Observa aqui nesse motor, que ele não tem o mesmo efeito, porque esse motor aqui ele está funcionando normal. Então observe aqui que ele não vai acontecer o mesmo que acontece naquele lá. Deixa eu colocar o multímetro aqui para você ver. No estator, no núcleo. Observe aí que ele não apita. Apita de estator para estator. Aliás, estator não, desculpa. Comutator, né? Coletor de coletor. Cada uma das placas aqui. A energia circula e passa para o outro lado. Mas ele não passa nem para o núcleo dele e nem para o eixo, tá? Esse motor aqui está funcionando perfeitamente, eu só desmontei ele para mostrar aqui para vocês. Então, se você tem esse daqui, respeite a faixa de operação dele para ele durar mais. Se você colocar uma bateria de 11.1, ele vai encurtar a vida dele. Por outro lado, tem um detalhe que eu gostaria de deixar claro. Não significa que todo motor de AEG só precise operar nessa faixa. Nós temos motores atuais que já podem operar com 11.1 porque eles fazem o reforço do coletor. Então eles aumentam essa placa aqui e ele vai durar mais tempo, tá bom? Era só isso que eu queria deixar bem claro. Depois eu vou ver outros assuntos, se há necessidade de a gente deixar mais alguma coisa específica aí. E por hoje é só então, tá bom? Um forte abraço para vocês aí. Qualquer dúvida, coloca aí no comentário. aegplus.com, Airsoft leva a sério. Um abraço.